The Book of Nehemiah, chapter 1, em português. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidadela de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que havia restado, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isto, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e o amor leal para com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma totalmente corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos estatutos e às ordenanças que deste a Moisés, o teu servo. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, o teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com a tua forte mão. Ah, Senhor, suplico que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Na época, eu era o copeiro do rei. Chapter 2, em português. No mês de Nisan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então, o rei me disse: por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruína e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus
estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas, e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruínas e os portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Porém, quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Chapter 3, em português. Então, Eliasibe, o sumo sacerdote, e os outros sacerdotes começaram a reconstruir o muro que ia até a torre de Sem e até a torre de Ananel. Depois de reconstruir a porta das ovelhas, eles a consagraram e colocaram as portas no seu lugar. Os homens que vieram da cidade de Jericó trabalharam perto deles. E logo adiante estava a turma de trabalho dirigida por Zacur, filho de Inri. Os filhos de Assané reconstruíram a porta do peixe. Eles fizeram o trabalho completo. Cortaram as vigas, colocaram as portas e fizeram os ferrolhos e as trancas. Meremote, filho de Urias, que era filho de Acus, consertou a parte seguinte do muro. Ao seu lado, Mesulão, filho de Beraquias, que era filho de Mesesabel, fez os reparos, e ao seu lado trabalhava Zadok, filho de Baanã. O trecho seguinte foi reparado pelos homens que vieram de Tecoa, mas os chefes deles não quiseram juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Joaida, filho de Peséia, e Mesulão, filho de Bezodias,
consertaram a porta velha. Eles colocaram as vigas, montaram as portas e puseram os ferrolhos e as trancas. Do lado deles estavam Melatias, o Gibeon, e Jadon de Meranote, e os homens de Gibeon e de Mispa, que eram cidadãos da província do Eufrates Oeste. Uziel, filho de Ararias, era um dos oríveres, mas ele também trabalhou no muro e reparou o trecho seguinte. Junto dele estava Ananias, um fabricante de perfume. Eles reconstruíram Jerusalém até o muro largo. Refaías, filho de Ur, prefeito da metade do distrito de Jerusalém, fez os reparos do trecho seguinte. Gedaías, filho de Amaruf, consertou o muro de em frente à sua própria casa. E Ratus, filho de Abasneias, fez os reparos ao seu lado. Em seguida vinham Malquias, filho de Arim, e Azub, filho de Peate-Moabe, que consertaram a Torre dos Fornos e também uma parte do muro. Salum, filho de Aloés, e as filhas dele consertaram a parte seguinte. Salum era prefeito da outra metade do distrito de Jerusalém. O povo de Zanoa, dirigido por Anum, reconstruiu a porta do vale. Eles colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas. Depois consertaram os 450 metros seguintes do muro até a porta do monturo. Malquias, filho de Recabe, prefeito do distrito de Bet-Araquém, consertou a porta do monturo e, depois de construir essa porta, colocou as portas, os ferrolhos e as trancas. Salum, filho de Col-Rosé, prefeito do distrito de Mispa, consertou a porta da fonte. Ele reconstruiu essa porta, colocou o telhado, assentou as portas e colocou os ferrolhos e as trancas. Depois, consertou o muro desde o açude de Siloé até o jardim do rei e até os degraus que descem da cidade de Davi. Perto dele estava Neemias, filho de Azabuque, prefeito da metade do distrito de Bet-Zur, que fez os reparos até o cemitério real de Davi, o reservatório artificial de água, e até a casa dos heróis. Em seguida, vinha um grupo de levitas que trabalhavam sob a direção de Reum, filho de Bani. Junto a ele vinha Asabias, prefeito da metade do distrito de Keila, que dirigia a construção do muro em seu próprio distrito. Logo abaixo estavam os seus compatriotas, chefiados por Bavai, filho de Aenadad, prefeito de outra cidade, da outra metade de Keila. Junto dele, os trabalhadores eram dirigidos por Ezer, filho de Jesua, prefeito Em seguida vinha Bini, filho de Edade, que reparou o muro desde a casa de Azarias até a esquina do muro. Palau, filho de Uzai, dirigiu o trabalho desde a esquina do muro até os alicerces da torre alta do castelo do rei, ao lado do pátio da guarda. Depois dele vinha Pedaías, filho de Parós. Os servidores do templo que moravam junto a Ofel consertaram o muro até a porta das águas, na direção do leste e até a torre da projeção. Em seguida, vinham os homens de Tecoa, que consertaram a parte que dá à frente para a torre do castelo, onde está o muro de Ofel. Os sacerdotes consertaram o muro, além da porta dos cavalos, cada um deles consertando a parte que ficava em frente à sua própria casa. Zadok, filho de Ilmer, também reconstruiu o muro, próximo à sua própria casa, e ao seu lado Semanias, filho de Secanias, porteiro da porta oriental, fez os reparos. Em seguida, Ananias, filho de Selamias, e Anum, filho
O sexto filho de Zalaf fez os reparos, e Mesulão, filho de Beraquias, consertou um muro em frente à sua própria casa. Malquias, um dos ourives, consertou o muro até a casa dos servidores do templo e dos negociantes defronte à porta da guarda, até o posto que vigia da esquina. Os outros ourives e negociantes completaram o muro desde esta esquina até a porta das ovelhas. Em português, quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: "O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção naqueles montes de entulho e de pedras queimadas?" Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: "Pois construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedra desabe. Ouve-me, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojos para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a sua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já estão não têm mais forças, ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes descubra qualquer coisa ou nos veja, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram para onde quer que vocês se virassem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção. Imediatamente disse aos nobres e aos oficiais e o restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lute por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armado de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles
transportava o material, fazia o trabalho com uma mão e com a outra segurava uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distante um dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvir o som da trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com a metade dos homens, empunhando a espada desde o arraiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante deve ficar à noite em Jerusalém, para que possa servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu e os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. Cada um permanecia de arma na mão. Chapter 5, em português. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas não são tão sujeitas, que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados. E disse-lhes: sois usuários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, e foram vendidos às nações segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis a vossos irmãos, ou venderiam a nós? Então calaram, e não acharam que responder. Disse mais: não é bom que fazeis, porventura, não andaríeis no temor do nosso Deus por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus servos, e a juros lhe temos emprestado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras e as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigis dele. Então disseram: restituiremos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar
que fariam conforme a esta palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não confirmar esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. Também, desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e, tomaram-lhe pão e vinho, e, além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominaram sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Como também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os seus servos e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também os judeus e dos magistrados, 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves se me preparavam, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies, e nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Chapter 6. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num povoado na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Porque para a obra, para ir encontrar-me com vocês, eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes lhe mandei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso não estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles, e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Então, estão todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Beetabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo,
a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate. Meu Deus, lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E também naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias, que lhes enviava outras respostas, porque muitos de Judá estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de Secanias, filho de Ara e filho de Joanã, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, neto de Berequias. Até ousavam elogiá-lo na minha presença. Iam contar-lhe tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Chapter 7 em português. Sucedeu mais que, depois que o muro for edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus. Mais do que muitos, e disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém, até que o sol aqueça. E, enquanto assistirem ali, fechem as portas. E vós, trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém, pouco povo havia dentro dela. E ainda as casas não estavam edificadas. Então, o meu Deus me pôs no coração que ajuntassem os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mardoqueu, Bilzan, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Paróis, 2.172. Os filhos de Zefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paat-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacaí, 760. Os filhos de Binuí, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322.
Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Assum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat-Jearim, Séfira e Beerote, 743. Os homens de Ramai-Geba, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes. Os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas. Os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores. Os filhos de Asaf, 148. Os porteiros. Os filhos de Zalum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Enã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Racufa, os filhos de Arur, os filhos de Bauzelite, os filhos de Meida, os filhos de Arza, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Zoferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim, os filhos de Amon, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Telmelá, Telarza, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, os 642, e os sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cos, os filhos de Barzilai, que tomaram a mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e se chamou o nome delas. Estes buscaram seus registros, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tisata lhes disse que não comessem das coisas sagradas,
até que se apresentasse o sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.370, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, e seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tirzata deu para o tesouro em ouro 1.000 dários, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dários, e em prata 2.200 arrates. E o que deu o resto do povo foi em ouro 20.000 dários e em prata 2.000 arrates e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas e os porteiros e os cantores e alguns do povo e os netineus e todo o povo nas suas cidades. Chapter 8, em português. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem, na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e dos outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaseias. E à esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Hassum. Quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades. Todo o povo se reuniu em um só homem na praça diante do portão das águas e pediram a Esdras, o escriba, que trouxera o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta de homens, mulheres e todos que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em alta voz diante da praça que fica em frente do portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença de homens, mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maseias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Hasbadana, Zacarias, Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanan, Pelaías e os levitas ensinaram a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente,
dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Então lhe disse: vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este dia é santo, e não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer e beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte, os chefes das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas se reuniram com Esdras, o sacerdote, para estudarem as palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés que os filhos de Israel deveriam morar em cabanas durante a festa do 7º mês. Assim, publicaram e anunciaram em todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saiam para os montes e tragam ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. O povo saiu e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, na praça do Portão das Águas e na praça do Portão de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado ao cativeiro fez cabanas e morou nelas. Portanto, porque os filhos de Israel nunca haviam feito isso, desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E todos estavam muito alegres. O livro da lei de Deus foi lido diariamente, desde o primeiro até o último dia de festa. E celebraram a festa durante 7 dias. No 8º dia, houve uma reunião solene, conforme estava ordenado na lei. Chapter 9. Now on the 24th day of this month, the children of Israel were assembled with fasting in sackcloth and with dust on their heads. Then those of Israelite lineage separated themselves from all foreigners, and they stood and confessed their sins and the iniquities of their fathers. And they stood up in their place and read from the book of the law of the Lord their God for one fourth of the day. And for another fourth, they confessed and worshipped the Lord their God. Then Jeshua, Bani, Kadmiel, Shebaniah, Buni, Sherebiah, Bani, and Chenat stood on the stairs of the Levites and cried out with a loud voice to the Lord their God. And the Levites, Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabniah, Sherebiah, Hodijah, Shebaniah, and Pethahiah said, stand up and bless the Lord your God forever and ever. Blessed be your glorious name, which is exalted above all blessings and praise. You alone are the Lord. You have made heaven, the heaven of heavens, with all their host, the earth and everything on it, the seas and all that is in them, and you preserve them all. The host of heaven worships you. You are the Lord God, who chose Abram and brought him out of Ur of the Chaldeans and gave him the name Abraham. You found his heart faithful before you and made a covenant with him to give the land of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Jebusites, and the Girgashites, to give it to his descendants. You have performed your words, for you are righteous. You saw the affliction of our fathers in Egypt and heard their cry by the Red Sea. You showed signs and wonders against Pharaoh, against all his servants, and against all the people of the land. For you knew that
they acted proudly against them. You made a name for yourself as it is in this day, and you divided the sea before them, so that they went through the midst of the sea on the dry land, and their persecutors you threw them into the deep, as a stone into the mighty waters. Moreover, you led them by day with a cloudy pillar, and by night with a pillar of fire, to give them light on the road which they should travel. You came down also on Mount Sinai, and spoke with them from heaven, and gave them just ordinances and true laws, good statutes and commandments. You made known to them your holy Sabbath, and commanded them precepts, statutes, and laws by the hand of Moses, your servant. You gave them bread from heaven for their hunger, and brought them water out of the rock for their thirst, and told them to go in to possess the land which you had sworn to give them. But they and our fathers acted proudly, hardened their necks, and did not heed your commandments. They refused to obey, and they were not mindful of your wonders that you did among them. But they hardened their necks, and in their rebellion they appointed a leader to return to their bondage. But you are God, ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, abundant in kindness, and did not forsake them. Even when they made a molded calf for themselves and said, "This is our God that brought you up out of Egypt," and worked great provocations, yet in your manifold mercies you did not forsake them in the wilderness. The pillar of the cloud did not depart from them by day to lead them on the road, nor the pillar of fire by night to show them light, and the way they should go. You also gave your good spirit to instruct them, and did not withhold your manna from their mouth, and give them water for their thirst. 40 years you sustained them in the wilderness. They lacked nothing. Their clothes did not wear out, and their feet did not swell. Moreover, you gave them kingdoms and nations, and divided them into districts. So they took possession of the land of Sihon, the land of the king of Heshbon, and the land of Og, king of Bashan. You also multiplied their children as the stars of heaven, and brought them into the land which you had told their fathers to go in and possess. So the people went in and possessed the land. You subdued before them the inhabitants of the land, the Canaanites, and gave them into their hands with their kings and the people of the land, that they might do with them as they wished. And they took strong cities and a rich land, and possessed houses full of all goods, cisterns already dug, vineyards, olive groves, and fruit trees in abundance. So they ate and were filled and grew fat, and delighted themselves in your great goodness. Nevertheless, they were disobedient and rebelled against you, cast your law behind their backs, and killed your prophets who testified against them, to turn them to yourselves, and they worked great provocations. Therefore, you delivered them into the hand of their enemies who oppressed them. And in the time of their trouble, when they cried to you, you heard from heaven. And according to your abundant mercies, you give them deliverers who saved them from the hand of their enemies. But after they had rest, they again did evil before you. Therefore, you left them in the hand of their enemies, so that they had dominion over them. Yet when they returned and cried out to you, you heard them from heaven,
and many times you delivered them according to your mercies, and testified against them that you might bring them back to your law. Yet they acted proudly and did not heed your commandments, but sinned against your judgments, which if a man does, he shall live by them. And they shrugged their shoulders, stiffened their necks, and would not hear. Yet for many years you had patience with them and testified against them by your Spirit in your prophets. Yet they would not listen. Therefore you give them into the hand of the peoples of the lands. Nevertheless, in your great mercy, you did not utterly consume them, nor forsake them. For you are God, gracious and merciful. Now, therefore, our God, the great, the mighty, and awesome God, who keeps covenant and mercy, do not let all the trouble seem small before you that has come upon us. Our kings and our princes, our priests and our prophets, our fathers and all your people, from the days of the kings of Assyria until the day. However, you are just in all that has befallen us. For you have dealt faithfully, but we have done wickedly. Neither our kings, nor our princes, our priests, nor our fathers have kept your law, nor heeded your commandments and your testimonies, with which you testified against them. For they have not served you in their kingdom, or in the many good things that you gave them, or in the large and rich land which you set before them, nor did they turn from their wicked works. Here we are, servants today, and the land that you gave to our fathers to eat its fruit and its bounty, here we are, servants in it, and it yields much increase to the kings. You have set over us because of our sins. Also, they have dominion over our bodies and our cattle at their pleasure, and we are in great distress. And because of all this, we make a sure covenant and write it. Our leaders, our Levites, and our priests seal it. Chapter 10. These set their seal: Nehemiah the governor, the son of Hakaliah, and Zedekiah, Seraiah, Azariah, Jeremiah, Pashur, Amariah, Malchijah, Hattush, Shebaniah, Maluk, Harim, Remoth, Obadiah, Daniel, Ginethon, Baruch, Meshullam, Abijah, Mijamin, Mosiah, Bilgai, Shemaiah. These were the priests. And the Levites: Jeshua, son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel, and their brethren Shebaniah, Hodiah, Kelita, Peliah, Hanan, Micah, Rehob, Hashabiah, Zakur, Sherebiah, Shebaniah, Hodiah, Bani, Beninu, the chiefs of the people: Parosh, Pahath Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgad, Bebai, Adonijah, Bigvai, Adin, Atta, Hezekiah, Azur, Hodiah, Hasham, Bazai, Harif, Anathoth, Nebai, Magpiash, Meshullam, Hezir, Meshezabel, Zadok, Jadua, Pelatiah, Hanan, Anaiah, Hoshea, Hananiah, Hashub, Holehesh, Pilha, Shobek, Rehum, Hashabnah, Messiah, Ahiah, Hanan, Anan, Malach, Harim, Bana, and the rest of the people, the priests, Levites, gatekeepers, singers, Nethinim, the temple servants, and all they who had separated themselves from the peoples of the lands to the law of God, their wives, their sons, their daughters, all who had knowledge and understanding, join now with their brethren, their nobles, and enter into a curse and an oath to walk in God's law, which was given to Moses, the servant of God, and to observe and do all the commandments of the Lord our Lord, and his ordinances and his statutes.
We shall not give our daughters to the peoples of the land or take their daughters for our sons. And if the peoples of the land bring wares or any grain on the Sabbath day to sell, we shall not buy it on the Sabbath or on a holy day. And we shall forego raising crops the 7th year, letting the land lie fallow and the compulsory payment of every debt. And we pledge ourselves to pay yearly 1/3 of a shekel for the service expenses of the house of our God, which are for the showbread, for the continual cereal offerings and burnt offerings, for the offerings on the Sabbaths, the new moons, the set feasts, for the holy things, for the sin offerings to make atonement for Israel, and for all the work of the house of our God. We also cast lots, the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, according to our fathers' houses, at appointed times year by year, to burn upon the altar of the Lord our God, as it is written in the law. And we obligate ourselves to bring the first fruits of our ground and the first of all the fruit of all trees year by year to the house of the Lord, as well as the firstborn of our sons and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and flocks to bring to the house of our God, to the priests who minister in his house. And we shall bring the first and best of our coarse meal, our contributions, the fruit of all kinds of trees, of new wine, and of oil to the priests, to the chambers of the house of our God. And we shall bring the tithes from our ground to the Levites, for they, the Levites, collect the tithes in all our rural towns. And the priest, the son of Aaron, shall be with the Levites when they receive tithes, and they shall bring 1/10 of the tithes to the house of our God, to the chambers, into the storehouse. For the Israelites and the sons of Levi shall bring the offering of grain, new wine, and oil to the chambers where the vessels of the sanctuary are, along with the priests who minister and the gatekeepers and singers. We will not forsake or neglect the house of our God. Chapter 11. Os príncipes do povo habitavam em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer de 10 para habitar-se na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendissesse todos os homens que voluntariamente ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São estes os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, nas cidades de Judá, habitou cada um a sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim. De todos os filhos de Judá, Ataís, filho de Uzias, filhos de Zacarias, filhos de Amarias, filhos de Cefatias, filhos de Malael, dos filhos de Pérez, de Manassés, filhos de Baruque, filhos de Cosé, filho de Azias, filhos de Adai, filhos de Joaribe, filho de Zacarias, filhos de Solonitas. Todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. São estes os filhos de Benjamim: Salu, filho de Massulão, filho de Joede, filho de Pedaz, filho de Colás, filhos de Manassés, filhos de Itiel, filho de Zeais. Depois dele, Gabai, Salzalai, a todos 928. Joel, filho de Zicri, superintendente deles, e o Judá, filho de Senuá, segundo sobre a cidade, dos sacerdotes Judai, filho de Jororibe, Joaquim, Sorai, filho de Euquia, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Merazote, filho de Aretube, príncipe de casa de Deus, os irmãos deles, que fazia o serviço no templo, 822, e Adai, filho de Jeroão,
filhos de Pelai, filhos de Azim, filhos de Zacarias, filhos de Pazur, filhos de Malquias, e os seus irmãos, cabeça de famílias 242, e Amazai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Messilemote, filho de Imé, e os irmãos deles, homem valente, 128, e superintendente deles, Zabiel, filho de Gegoli, todos dos de levitas, Sumaia, filho de Azube, filho de Azaquião, filho de Azabias, filhos de Buni, Zebatai, Josabebade, dos cabeças dos levitas, que presidia o serviço de fora da casa de Deus, Matias, filhos de Micá, filho de Zadi, filho de Asaf, o chefe que dirigia os louvores, mais as orações, Balquebaquias, o segundo dos seus irmãos, depois Abade, filho de Samua, filho de Galau, filho de Gedutum, todos levitas na santa cidade, foram 284, dos porteiros, Acube, Tamon e os irmãos dele, e os guardas das portas, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes e levitas, se estabeleceu em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo habitavam em Ofe e estavam em cargo de Ezia Sipan. O superintendente dos levitas em Jerusalém era Uzia, filho de Bani, filho de Asabias, filhos de Matanaías, filhos de Mica, dos filhos de Asaf, que eram cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia um mandado do rei a respeito deles, e certo acordo com os cantores, com certamente obrigações de cada dia. Perazias, filhos de Mesabel, dos filhos de Zera, filhos de Judá, estavam à disposição do rei em todos os negócios do povo. Quanto às aldeias, com os que seus campos e alguns dos filhos de Judá habitaram em Queriatá, Abá, e as suas aldeias em Dibon, e as suas aldeias em Jecabezeel, e as suas aldeias, e em Jesuá, em sua Mioladá, em sua Bete-Pelente, em Azar-Saul, em Bezeba, e as suas aldeias, em Ziclag, em Meconona, e as suas aldeias, e em Rimum, em Zorá, em Gemuté, em Zonoá, e em Adulão, e nas aldeias delas, em Laquis e em seus campos, em Azecá e as suas aldeias, acamparam-se desde Bezebá até o vale de Inom. Os filhos de Benjamim também se estabeleceram em Gebá, e daí em diante em Micamás, Ia, Betel, a sua aldeia, em Anatonete, em Nob, em Ananias, em Zanó, em Ramá, em Gitaí, em Hadid, em Zebulon, em Nebalate, em Lode, em Onom e o Vale de Artifícios. Dos levitas havia grupos tanto em Judá como em Benjamim. Now these are the priests and the Levites who came up with Zerubbabel, the son of Shealtiel, and Jeshua, Shariah, Jeremiah, Ezra, Amariah, Malach, Hattush, Jeconiah, Rehum, Meremoth, Iddo, Ginethoi, Abijah, Mijamin, Madiah, Bilgah, Jeremiah, Juriab, Jedediah, Zalu, Amok, Hilkiah, and Jediah. These were the heads of the priests and their brethren in the days of Jeshua. Moreover, the Levites were Jeshua, Binanu, Kadmiel,
Sherebiah, Judah, and Mattaniah, who led the thanksgiving psalms, he and his brethren. Also, Bechubiah and Unni, their brethren, stood across from them in their duties. Jeshua begot Joachim, Joachim begot Eliazib, Eliazib begot Joiada, Joiada begot Jonathan, and Jonathan begot Jaddua. Now in the days of Joachim the priest, the head of the fathers' houses were of Zechariah, Meriah of Jeremiah, Hananiah of Ezra, Meshullam of Amariah, Johanan of Melichu, Jonathan of Jebaniah, Joseph of Harim, Adna of Meraioth, Helkai of Iddo, Zechariah of Jenethon, Meshullam of Abijah, Zikri, the son of Minjamin of Moediah, Piltai of Bilgah, Jamua of Jemiah, Johonathan of Joirib, Mattanai of Jediah, Uzi of Salai, Kalai of Amok, Eba of Hilkiah, Hashabiah of Jediah, Nethanel. During the reign of Darius the Persian, a record was also kept of the Levites and priests who had been heads of their fathers' houses in the days of Eliasib, Judah, Johanan, and Jaddua, the sons of Levi, the heads of the fathers' houses, until the days of Jonathan, the son of Eliashib, were written in the book of the Chronicles. And the heads of the Levites were Hoshabiah, Sherebiah, and Jeshua, the son of Kadmiel, with their brothers across from them to praise and give thanks, group alternating with group, according to the command of David, the man of God. Mattaniah, Bechubiah, Obadiah, Meshullam, Talman, and Akub were gatekeepers, keeping the watch at the storerooms of the gates. These lived in the days of Joachim, the son of Jeshua, the son of Josadak, and in the days of Nehemiah, the governor of Ezra, the priest, the scribe. Now, at the dedication of the wall of Jerusalem, they sought out the Levites in all their places to bring them to Jerusalem to celebrate the dedication with gladness, both with thanksgiving and singing, with cymbals and stringed instruments and harps. And the sons of the singers gathered together from the countryside around Jerusalem, from the villages of Netophathites, from the house of Gilgal, and from the fields of Geba and Azmaveth. So the singers had built themselves villages all around Jerusalem. Then the priests and the Levites purified themselves and purified the people, the gates and the wall. So I brought the leaders of Judah up on the wall and appointed 2 large thanksgiving choirs. One went to the right hand on the wall towards the refuse gate. After them went Hoshashiah and half of the leaders of Judah, and Azariah, Ezra, Meshullam, Judah, Benjamin, Shemaiah, Jeremiah, and some of the priest's sons with trumpets. Zechariah, the son of Jonathan, the son of Shemaiah, the son of Mattaniah, the son of Mishchias, the son of Zechor, the son of Asaph, and his brethren, Shemaiah, Azarel, Milanai, Gilai, Mai, Nethanel, Judah, and Hanani. With the musical instruments of David, the man of God, and Ezra the scribe went before them. By the fountain gate in front of them, they went up the stairs of the city of David, on the stairway of the wall, beyond the house of David,
as far as the water gate eastward. The other thanksgiving choir went the opposite way, and I was behind them with half of the people on the wall, going past the tower of the ovens as far as the broad wall, and above the gate of Ephraim, above the old gate, above the fish gate, the tower of Hananel, the tower of the 100, as far as the sheep gate, and they stopped by the gate of the prison. So the two thanksgiving choirs stood in the house of the Lord, house of God, likewise I and the half of the rulers with me. And the priests, Eliakim, Mashia, Minjamin, Michaiah, Elenoi, Zechariah, and Hananiah, with the trumpets. Also Masiah, Shemaiah, Eliza, Uzi, Johanan, Malkijah, Elam, and Ezra. The singers sang loudly with Jeshariah the director. Also that day they offered great sacrifices and rejoiced, for God had made them rejoice with great joy. The women and the children also rejoiced, so that the joy of Jerusalem was heard afar off. And at the same time, some were appointed over the rooms of the storehouse for the offerings, the first fruits, and the tithe, to gather them from the fields of the cities, the portions specified by the law for the priests and Levites. For Judah rejoiced over the priests and Levites who ministered. Both the singers and the gatekeepers kept the charge of their God and the charge of the purification, according to the command of David and Solomon his son. For in the days of David and Asaph of old, there were chiefs of the singers and songs of praise and thanksgiving to God. In the days of Zerubbabel and in the days of Nehemiah, all Israel gave the portions for the singers and the gatekeepers, a portion for each day. They also consecrated holy things for the Levites, and the Levites consecrated them for the children of Aaron. Chapter 13 of Nehemiah in Finnish. Kansalle luettiin tuona aikana Mooseksen lain kirjaa. Silloin huomattiin määräys, ettei ammonilaisia eikä moabilaisia saa milloinkaan päästää Jumalan seurakuntaan, koska nämä kansat eivät aikoinaan suostuneet antamaan israelaisille vettä ja leipää, vaan palkkasivat Bileamin kiroamaan heidät. Meidän Jumalamme tosin käänsi tämän kirouksen sinaukseksi. Lain määräyksen kuultuaan israelaiset erottivat pois joukoistaan kaikki, joissa oli muukalaista verta. Tätä ennen oli pappi Eljabib asetettu meidän Jumalamme temppelin varastokammioiden valvojaksi. Hän oli Topian sukulainen ja oli järjestänyt tämän käyttöön suuren huoneen, jossa oli aikaisemmin säilytetty ruokauhreja, suitsukkeita, temppelin astioita, viljaa, viiniä ja öljykymmeneksiä sekä leeviläisten, laulajien ja portinvartijoiden osuuksia ja papeille kuuluvia antimia. Tämän tapahtuessa minä en ollut Jerusalemissa, sillä Babylonian kuninkaan Artaxerxeen 32. hallitusvuotena olin palannut hänen luokseen. Jonkin ajan kuluttua sain kuninkaalta luvan lähteä jälleen Jerusalemin. Kun näin, millaisen synnin Eljabib oli tehnyt järjestäessään Topialle huoneen Jumalan temppelin alueelta, suutuin kovasti ja heitin kaikki Topian tavarat ulos huoneesta. Sitten käskin puhdistaa huoneen ja siirretin sinne takaisin Jumalan temppelin astiat, ruokauhurit ja suitsukkeet. Sain myös tietää, että leeviläisille ei ollut luovutettu heidän osuuksiaan ja että temppelipalvelusta toimittavat leeviläiset ja laulajat olivat sen vuoksi siirtyneet maatiloilleen. Vaadin johtamielet tilille ja kysyin, miksi ette ole huolehtineet Jumalan temppelistä. Sitten kokosin leeviläiset ja laulajat takaisin ja panin heidät jälleen hoitamaan tehtäviään. Kaikki Juudan asukkaat toivat taas varastohuoneisiin kymmenykset viljasta, viinistä ja öljystä. Varastohuoneiden valvojiksi määräsin pappi Salmian, kirjuri Sadokin ja leeviläisen Pedajan sekä heidän avuksen Hananin, Sakkurin pojan, Mattanian pojan. Kaikkia heitä pidettiin luotettavina miehinä ja heidän tehtävinään oli myös jakaa osuudet toiselle leeviläiselle. Muista minua tämän vuoksi Jumalani. Älä unohda, miten uskollisesti olen tehnyt työtä sinun temppelisi ja sen Jumalan palveluksen hyväksi. Samoin aikoihin näin joidenkin Juudan asukkaiden polkevan sapattina viinikuuransa rypäleitä.
Monet myös kuljettivat sabbatin päivänä Aasian selässä Jerusalemin viljakuormia ja toivat sinne viiniä, rypäleitä, viikkunoita ja kaikenlaista muuta tavaraa. Minä varoitin heitä myymästä siellä tavaroitaan. Eräät Jerusalemissa asuvat tyroslaiset toivat kalaa ja kaikenlaista kauppatavaraa ja myivät sitä sabbatilla juutalaisille. Minä moitin Juudan ylimmiksiä ja sanoin, kuinka uskallatte tehdä tällaista syntiä, että häpäisette sabbatin päivän. Niin tekivät teidän isännekin. Siksi Jumala on antanut meille ja meidän kaupungillemme kaikki nämä onnettomuudet. Hänen vihansa kohtaa Israelia entistä ankarampana, kun te ette pidä sabbatin päivää pyhänä. Kun Jerusalemin porteilla alkoi sabbatin aattona hämärtää, käsken sulkea portit ja kielsin savaamasta niitä ennen kuin sabbatti oli päättynyt. Asetin omia palvelijoitani porteille valvomaan, ettei mitään tavaroita tuotaisi sabbattina kaupunkiin. Kaupastelijat ja tavaroiden myyjät yöpyivät pari kertaa Jerusalemin muurien ulkopuolella, mutta minä varoitin heitä. Miksi te vietätte yönne muurin juurella? Jos vielä kerran teette niin, käsken vangita teidät. Sen koommin he eivät tulleet sabbattina. Määräsin nyt, että leeviläisten oli puhdistauduttava ja mentävä vartioimaan portteja, jotta sabbattipäivä pidettäisiin pyhänä. Muista minua myös tämän vuoksi, Jumalani. Ole minulle armoinen suuren laupoitasi tähden. Noihin aikoihin näin myös, että monet juutalaiset olivat ottaneet vaimoikseen astodilaisia, ammonilaisia ja moabilaisia naisia. Puolet heidän lapsistaan puhui astodin kieltä tai jonkin muun kansan kieltä, eikä osannut juudan kieltä. Minä moitin ja soimasin näitä miehiä, muutamia jopa löin ja verin parasta. Vannotin heitä Jumalan kautta, älkää antako tyttäriänne vaimoiksi muukalaisten pojille, älkääkä ottako pojillenne tai itsenne vaimoiksi muukalaisten tyttäriä. Eikö Salomo, Israelin kuningas, tehnyt juuri tuollaista syntiä? Hänen vertaistaan kuningasta ei ollut muille kansoille. Jumala rakasti häntä ja asetti hänet koko Israelin kuninkaaksi, mutta muukalaisnaiset hukuttivat hänetkin tekemään syntiä. Pitääkö nyt teistäkin kuulla, että olette tehneet tämän saman suuren rikkomuksen, hylänneet Jumalamme ja ottaneet vaimoksenne muukalaisnaisia? Ylipappi Eljasbin pojan Jojadan pojista yksi oli horonlaisen Sanballatin vävy. Hänet minä ajoin pois luotani. Älä unohda, Jumalani, miten he ovat tahranneet pappisvirran ja pappien ja leeviläisten kanssa tekemässä liiton. Näin puhdistin kansani kaikesta vierasmaisesta. Järjestin myös pappien ja leeviläisten tehtävät ja palvelusvuorot ja ilmoitin määräajat, jolloin polttopuut ja uutislaat oli toimittava temppeliin. Jumala, lue tämä minun hyväkseni.